Fala pessoal, meu nome é Gustavo Andrade e hoje estou aqui novamente com o professor Lucas Albertoni, ele que é psicólogo clínico, supervisor e mentor de carreira de psicólogos, um incentivador do empreendedorismo, e hoje nós vamos falar sobre mídias sociais e psicologia. Esse tema que está sendo tão presente na realidade dos psicólogos que querem empreender, que querem aparecer mais no mercado e se desenvolver profissionalmente. Tudo bem, Lucas? Fala pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui de novo e vamos conversar sobre esse tema aí que é polêmico e ao mesmo tempo tá na onda, né? A gente precisa falar sobre isso. Como que tem se tornado, né, tão frequente esse papo sobre psicólogo nas mídias sociais? Hoje em dia você vê psicólogo no Instagram, no Facebook, no TikTok, coisa que até uns 5 anos atrás talvez era uma coisa muito rara, né? Assim, psicólogo sempre foi uma profissão muito reservada, a classe de psicólogos é uma classe muito reservada. E ultimamente essas pessoas estão tomando conta de alguns espaços digitais. Como é que você entende essa ocupação, Lucas? Bom, eu acho que de uma maneira geral, o psicólogo ele está começando a entender que ele não pode ficar parado. O psicólogo ele sempre teve mais dificuldade de entrar nesse universo da exposição, como eu costumo falar bastante, né? A gente é muito homem das cavernas, a gente fica muito fechado entre quatro paredes, porque a história e a configuração da nossa profissão, o que a gente aprende é que a gente trabalha com sigilo, é que a gente tem que estar sempre na reserva, né? O nosso princípio fundamental na psicologia é o sigilo. Então esse sigilo ele faz com que a gente fique muito recluso, né? Ele fez com que a gente, na estruturação do nosso fazer, da nossa prática profissional, principalmente quem é psicólogo clínico, que a gente ficasse efetivamente mais recluso, mais travado, né? Mais quieto no nosso canto. E isso não faz com que a gente consiga se mostrar, né? Com que a gente consiga uma exposição efetiva e traz para a gente sérias dificuldades no momento em que a gente precisa colocar a nossa clínica para frente. Então eu vejo um problema muito complicado nisso, mas eu vejo que os psicólogos eles estão começando a vislumbrar um outro horizonte, a pensar de uma forma diferente, a se movimentarem, né, e a quererem buscar uma forma de se expor. Só que quando eles pensam em exposição, acho que a primeira ideia que vem é preciso estar na mídia social. Por quê? Porque é isso que eles consomem todo dia, é isso que eles veem no celular todo dia, é isso que eles observam quando eles abrem a própria mídia social deles. Eles vão vendo outros profissionais fazendo isso, eles vão vendo pessoas se expondo ali, e aí parece então que é a saída mais especial, né, a saída correta diante do problema que eles têm. Eu vejo essa movimentação para uma classe que está um pouco atrasada, né, mas uma tentativa aí de conseguir se localizar em um mercado e conseguir apresentar seu trabalho. Talvez o grande carro-chefe dessa divulgação de psicólogos em mídias sociais seja o Instagram. É uma plataforma extremamente moderna, né, jovem, inovadora. Ela está repleta hoje de profissionais se divulgando, e aqui a gente está falando especificamente da nossa classe, né? A gente vê profissionais assim tomando conta mesmo do espaço e cada um fazendo uma coisa diferente, né? Cada um adotando estratégias diferentes. Alguns já seguem mais algumas linhas mais tradicionais de divulgação, outros são mais arrojados, outros tentam surfar uma onda do Instagram, agora com Reels, né, aparecendo e tudo. O que mais me chama a atenção é que o Instagram não é uma plataforma de divulgação profissional, né? Por estar muito em alta, por acumular muito público hoje no Instagram, parece que os profissionais, não só da psicologia, mas de diversos mercados, começaram a ver no Instagram uma possibilidade de divulgação, já que tantas pessoas estavam indo para a plataforma, né? Eu até costumo brincar que o Instagram é como se fosse uma grande festa, né? As pessoas vão para se divertir, vão consumir conteúdo do Instagram para se entreter, e do nada aparece alguém lá, né, fazendo propaganda de si ou vendendo algum produto, e eu não estou falando exclusivamente da gente, mas aparecem profissionais ofertando algum serviço, falando sobre algum assunto mais sério, e a princípio, se a gente não pensa ainda nessa lógica de audiência, de uma pessoa que já
desenvolver uma audiência na plataforma, isso pode ser estranho, né? Isso pode destoar muito do que a pessoa está buscando ali, onde as pessoas estão lá para se divertir e os profissionais que querem se divulgar, eles não foram convidados para essa festa. Então a gente fica tentando, né, de algum modo, entrar de penetra nessa festa, mas que seja de um modo que vai ser acolhido, né, por essas pessoas que estão lá dentro já e querem algo mais leve. Complicado, né? Um psicólogo que fala de temas muitas vezes dolorosos, muitas vezes difíceis, complexos, tentar se inserir no meio super descontraído, né? Eu fico com o pé atrás nisso. Eu acho que se a gente quer se divulgar no Instagram, igual a gente está fazendo hoje, a gente vai ter que aprender a lidar com isso da melhor forma. A gente não pode esquecer de forma nenhuma que o Instagram é uma mídia social, né? Então ele realmente não foi feito para essa divulgação profissional. Eu particularmente gosto muito dessa frase sua que o Instagram é uma festa. Eu te ouvi falar isso a primeira vez no programa, né, no meu programa de mentoria 20, se eu não me engano, você pode até me corrigir se eu estiver errado. Não, foi lá. Eu concordo com isso. De fato, realmente o Instagram é uma mídia social, a gente não pode perder de vista que o que as pessoas buscam lá. Aliás, a plataforma ela foi feita para isso, né? Ela foi feita para as pessoas interagirem socialmente. É uma mídia social, a gente não pode perder isso de vista. Da mesma forma que o Facebook. Afinal de contas, o Instagram é da Facebook Company, não é? É uma plataforma da empresa Facebook, assim como o WhatsApp. Todas as três são plataformas sociais. Então, tudo que elas querem, toda a curadoria da plataforma, toda a estruturação da plataforma é feita para você conseguir interagir bem com outra pessoa. Então, veja, quando a pessoa está lá rolando o Instagram, ou você mesmo, você pode pensar aí em você quando você usa o Instagram. Você está rolando o seu feed para ver coisas que te divirtam, para saber o que está acontecendo. Você não está efetivamente procurando um profissional. Então você compete, quando você é um psicólogo e você está no feed de alguém, você está competindo com todas as outras coisas que são puro entretenimento para ela, com todas as outras relações que ela tem, com todos os outros cachorrinhos que estão pulando, todos os outros gatinhos, todos os outros vídeos engraçados. Não, aí cachorrinho, gatinho, é difícil competir. Matador, não é? Neném, é difícil competir. É de super difícil competir. E mais do que isso, né? Você está competindo com o algoritmo do Instagram e toda a seleção que ele já fez para aquela pessoa que está dentro do Instagram dela. Porque para cada pessoa ele tem uma seleção diferente baseado no gosto específico, não é? Então presta atenção. O seu competidor é todo aquele conteúdo que mais agrada a pessoa. Dessa forma, quando você pensa desse jeito, você vai percebendo o tanto que é difícil, de fato, você se posicionar de um jeito que seja atrativo. Hoje, a moeda mais cara do mundo se chama atenção, né? É muito difícil você conseguir atenção em qualquer tipo de plataforma na internet, porque os algoritmos e a forma como a internet funciona hoje é uma forma muito aperfeiçoada já com seleção de conteúdo. E é muito difícil você competir com um conteúdo tão forte, né, já perfeitamente desenhado para o que a gente chama de avatar, né, para aquele avatar, ou seja, para aquele potencial cliente que talvez pudesse se interessar pelo seu serviço. Ele já está consumindo muita coisa que é muito interessante para ele e a própria internet já fez isso. Então, o seu desafio é realmente muito grande. A gente é realmente um penetra nessa festa, Gustavo. Pois é, e eu acho importante também a gente só deixar bastante claro aqui que a gente não está demonizando, né, a participação de psicólogos no Instagram. Muito pelo contrário. Acho que o nosso papel aqui é problematizar essa inserção, né, levantar alguns parâmetros que a gente tem que ter na hora de optar por se divulgar em alguma plataforma. Então, a gente não está aqui tentando fazer as pessoas desistirem do Instagram, nem nada disso. A gente está, pelo contrário, afirmando algumas coisas que têm que ser levadas em consideração quando a gente pensa nesse tipo de divulgação. Exatamente, a gente está considerando isso e a gente está falando de uma certa forma do como é difícil. A gente está, mais uma vez, falando de dores que a gente tem porque a gente precisa de muitos recursos internos para poder entender como é que é possível a gente estar lá e como é que é possível, de fato, a gente ser visto, como é que é possível a gente chamar a atenção, já que essa é a intenção, não é? Eu quero estar lá como profissional, eu quero ser visto, eu quero ser acionado para atender alguém. Então, a gente precisa mesmo pensar sobre essas coisas e a gente precisa entender que a gente não pode ser vítima da nossa própria ansiedade, porque o que a maioria dos profissionais vai fazer, e isso a gente observa muito, né, Gustavo? Nós dois estamos como equipe hoje no programa Mentoria 20, que eu desenvolvo, né, um programa para ajudar psicólogos, e a gente observa muitas vezes que os profissionais eles chegam lá buscando alternativas para copiar o que eles estão vendo na internet. E veja, se você está copiando pessoas,
obviamente, você vai ter muito menos probabilidade de chamar a atenção, porque o público em geral, ele já viu todo aquele conteúdo que você quer copiar. Esse conteúdo não é atrativo para ele, né? Então, é difícil quando você é vítima da sua própria ansiedade, porque você quer partir para a internet, você quer colocar um conteúdo lá que é um conteúdo que todo mundo já viu. É só mais do mesmo. E a gente acaba vendo isso, né, Gustavo? Psicólogos que estão buscando ir para a internet para reproduzir alguma coisa que eles estão vendo que outras pessoas já fazem. E aí a complicação, ela é muito dolorosa, né? Por quê? Porque a pessoa tenta se divulgar, ela tenta se encontrar ali, mas ela não consegue. Então eu também vou observando muitos psicólogos ou fazendo mais do mesmo, ou então tentando se inserir, fazendo o que os outros já fazem e não conseguindo sustentar esse tipo de comportamento. A pessoa não pode se agredir, né? Acho que isso tem que ser feito com muito cuidado. Na nossa experiência lá, já que você citou, né, a Mentoria 20, deixou isso muito claro, né? Como que algumas pessoas estavam se violentando mesmo nessa cobrança por participar do Instagram, porque estava todo mundo participando do Instagram. Então a pessoa se sentia fora, assim, né? Ela queria fazer parte porque estava todo mundo ali. E ela via que algumas pessoas tinham resultados muito positivos com o Instagram. Mas não é a regra. Isso não é uma regra, né? São possibilidades que a gente tem. O nível de ansiedade e cobrança que algumas pessoas começam a ter com essa coisa, né? De, eu tenho que estar lá no Instagram, eu tenho que estar postando não sei com qual frequência, eu tenho que responder comentários de todo mundo, eu tenho que mandar direct, eu tenho que responder direto, eu tenho que gravar story, cara, isso todo dia, né? Vários stories por dia, senão ninguém vai me ver. Então, assim, a cobrança que começa a existir, ela é muito grande para quem quer se inserir nesse meio, e nem todo mundo tem perfil para se encaixar nisso. E acho que essa é uma crítica ou uma autocrítica muito importante para as pessoas se fazerem. Não, olha, eu não estou falando que você não tem que fazer aquilo que talvez você tem muita vontade de fazer e não se sente tão preparado. Quer fazer, se prepara, vai lá e faz. Não tem por que correr, né? Mas tem gente que se violenta na tentativa de cumprir com uma expectativa. Eu acho que isso é temerário. Isso acaba prejudicando o próprio desenvolvimento e as aparições que essa pessoa faz. Não fica uma coisa agradável. Até porque não faz muito sentido, né? Você aparecer sendo que você não tá lá inteiro. Eu acho que você acaba passando uma mensagem dúbia. Você passa uma mensagem ambígua nessas aparições. Eu acho que isso é prejudicial. Com certeza. Eu concordo com você. Eu acho que há uma divisão, né, uma dificuldade muito grande, porque existem dois lados. Um lado é o que de fato, do ponto de vista objetivo, do ponto de vista do que atende aos anseios da plataforma, gera resultado. E a gente sabe que efetivamente a produção de vídeos, a produção de stories, a produção de frequência, coerência, consistência no perfil do Instagram é o que vai conduzir a pessoa a essa possibilidade de exposição de forma mais assertiva, né? Mas existe o outro lado, que é o lado onde você ultrapassa os seus próprios limites, né? E você começa a se violentar para atender esses parâmetros. Então, assim, é realmente um rebolado muito difícil para a gente. Se a gente começa a se violentar e a gente deixa de ser a gente, todo esse processo de produzir com consistência, ele vai por água abaixo. E aí a gente não consegue manter uma frequência, a gente não consegue manter uma coerência, a gente não fica sendo autêntico. E com menos autenticidade, obviamente, menos atenção. Porque as pessoas se conectam com o que é realmente verdadeiro e o que é realmente autêntico, né? Então, eu concordo com você, porque aí a gente vai precisar de pensar nesses limites. A gente vai precisar de fazer esse rebolado, mas dentro de uma atmosfera possível, dentro de uma produção que seja, no mínimo, talvez agradável, né, ou possível, no sentido de não ultrapassar os nossos limites. E, é claro, isso vai depender muito do perfil que a gente tem. Eu também concordo com você que não é todo mundo que precisa estar nesse universo dessa forma. Às vezes, simplesmente estar constando ali de alguma maneira e investir em outras maneiras de divulgação pode ser que seja mais efetivo. Eu acho que a pior situação é você estar se machucando, estar se violentando e, sobretudo, não sendo você. Porque como é que você vai se apresentar como profissional se você não consegue nem estar sendo sincero ali, né? Se você não consegue transmitir uma mensagem verdadeira. É óbvio que ninguém vai conectar com você nesse ponto. Pensando nas possibilidades, né, muitos profissionais mesmo, da área de marketing, da área de divulgação, marketing digital sobretudo, né, viram uma possibilidade muito grande
nessa dor dos autônomos, principalmente, de se divulgarem nas redes sociais. E começaram a ir para as próprias redes sociais divulgar produto para esses profissionais que queriam se divulgar, né? Começou a virar um bolo de coisas. Primeiro você tinha pessoas buscando entretenimento. Aí depois teve os profissionais que viram nessas pessoas buscando entretenimento a possibilidade de divulgar o seu trabalho. E aí eles começaram a enfrentar uma dor na divulgação desse trabalho e vieram outros profissionais que são especialistas em divulgar trabalhos para divulgar o trabalho deles para esses profissionais que queriam divulgar o seu próprio trabalho. É isso mesmo. E cara, e olha, ainda tem mais uma nesse pacote aí, que é o psicólogo que não conseguiu cliente. Assim, né, não é essa na mesma cadeia, mas entra um profissional psicólogo aí no meio desse bolo seu, que é o psicólogo que não conseguiu cliente, mas acha que sabe o que está falando e sabe o que fazer, como divulgar para ter cliente, e ele conseguiu achar psicólogos que estão com dificuldade de ganhar cliente. Então ele monetiza e ganha dinheiro em cima dos psicólogos e não dos clientes, ensinando os psicólogos a ganhar cliente, só que ele não tem, entendeu? Ele entende a dor e ele criou um problema para a dor, só que ele criou uma solução que não serve para ele, cara. Não serve para ele, né? Eu vejo muitos psicólogos aí dando mentoria, dando curso, psicólogos que não clinicam ou que não têm clientes na clínica, né? E estão hoje oferecendo produtos e oferecendo soluções para psicólogos que também não têm clientes. A única coisa que esses psicólogos não sabem é que essa própria solução que esse profissional que está prestando o serviço está oferecendo não serviu para ele. E muitas vezes essas fórmulas que essas pessoas criam, né, para resolver problemas específicos, elas são fórmulas extremamente genéricas, né? Uma pessoa que vai para a internet oferece um curso de divulgação no Instagram, por exemplo, para sei lá quantos mil psicólogos de uma vez, não tem como ser algo personalizado. A pessoa vai entrar e vai fazer uma coisa que está todo mundo fazendo. E não necessariamente aquela é a melhor estratégia para esse profissional especificamente, né? Cada caso é um caso. O psicólogo adora falar essa frase. Ela fica até meio batida, ao meu ver. Mas quando é com a gente, funciona do mesmo jeito, né? Cada caso é um caso. A gente tem que ver qual que é a nossa pegada. Como que você quer ser visto no mercado, né? Essa estratégia de divulgação, ela jamais pode ser algo genérico. A gente tem sim parâmetros, igual o Lucas frisou, que fazem parte de uma forma de funcionar do ambiente que a gente está inserido. No caso do Instagram, ele tem um jeito de funcionar específico. A frequência é um dado objetivo, você tem que cumprir, né? Você tem requisitos que você tem que cumprir. Agora, para além disso, existem muitas outras coisas. E assim, são muitos detalhes, eu não vou ficar aqui estendendo lista. Mas cada caso é um caso. A pessoa teria que fazer um trabalho todo específico para ela, o jeito que ela quer se mostrar, né? O jeito que ela quer ser percebida. E o que eu vejo é que um desespero muito grande pela própria pessoa se sentir fora do mercado, quando ela não está dentro do Instagram, por exemplo, ela acaba levando ela a repetir algumas coisas que talvez não sejam melhor para ela. Recentemente eu fiz um post, na verdade, sobre um papel que estava aqui embaixo da minha porta quando eu entrei aqui na minha sala, que é o papel que anunciava os serviços de uma senhora, os serviços de limpeza de uma senhora. Tinha uma fotinha dela, em cima havia um título assim, precisa de limpeza comercial, alguma coisa do tipo, né? E aí ela vinha embaixo já falando sobre a qualificação do serviço dela, né, dizendo que ela trabalhava já aqui no prédio, prestando serviço para algumas empresas e que ela tinha alguns horários disponíveis, ela estava com alguns horários disponíveis e te sugerindo a buscá-la se você precisasse desse serviço, né? Inclusive, logo abaixo, vinha uma referência que é de provavelmente um dos donos, não sei, um funcionário de uma dessas empresas que a contratou, falando ali da experiência dele com ela e dizendo que ela sabia, falando de algumas coisas específicas, né, de como ela sabia limpar telas de computadores, mouse, teclados, algumas coisas que eram particulares dessa pessoa. E eu achei muito incrível por vários motivos. Primeiro porque foi algo extremamente simples, foi uma impressão feita num papel simples, né, ele estava até dobrado aqui embaixo da minha porta. Tinha uma foto dessa senhora, uma foto inclusive muito simpática, muito agradável, né, gostei muito de ver a foto dela, deu muita vontade de chamar ela para conhecer ou para estar aqui comigo, né, e me ajudar também no que eu precisasse em relação à limpeza da minha sala. Uma foto muito simpática, sorridente, havia esse texto, né, específico, muito convidativo,
dizendo que, bom, já que eu tenho alguns horários durante a semana, se você quiser me chamar, e logo abaixo ainda o depoimento, que a gente chama normalmente de prova social, né, e que é tão importante hoje em dia. Qualquer coisa que a gente vai comprar, um restaurante que a gente vai, uma viagem que a gente vai fazer, a gente sempre olha lá quantas estrelas tem, o depoimento das pessoas, e ela tinha lá o depoimento de um dos empregadores dela. Eu achei incrível. E, inclusive, por mais simples que possa parecer, tinha algumas coisas lá, como habilidades específicas, né? Sei limpar tela de computador, sei limpar teclado, mouses. E, por mais estranho que isso possa parecer, cara, essa é uma preocupação que eu tenho. Uma preocupação. Essa é uma dor de quem mexe com essas coisas. Essa é uma dor de quem ela acertou o ponto. Acertou o ponto, cara, porque é sempre uma preocupação de alguém que possa fazer esse trabalho, né? Por exemplo, um dono de uma empresa que tem várias máquinas, né? Ele sabe que isso deve ser uma preocupação, né? Tem que zelar por esse tipo de equipamento e que há uma forma específica de você fazer esse tipo de limpeza. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Que foi uma forma muito simples que essa senhora utilizou, enfim, de aparecer, de se expor, né? Através de um papel. E veja, ela... eu suponho que não deve ter sido algo que ela gastou milhões de horas para fazer. Aliás, eu não sei nem se a ideia foi dela ou se ela foi incentivada, mas também não importa. Mas o ponto foi que ela usou uma ferramenta empreendedora adaptada ao seu próprio contexto. Olha, ela está em um prédio, aqui no prédio são 14 andares, sendo que a maioria desses andares tem 22 salas. Então daí dá para você imaginar a quantidade de potenciais clientes que essa pessoa tinha. E é um prédio comercial, né? Se você me permite até falar um pouco, que eu conheço bem o seu espaço. É um prédio comercial onde todo mundo ali está muito inserido com essa dor, né? De mexer com muitos computadores, muitas telas, né? Sim, sim. É uma dor presente no prédio. Perfeitamente. Há muitos tipos de empresas aqui, né, de profissionais autônomos que trabalham em diversas áreas, mas com certeza, assim, essa era uma das especialidades, né, que estava escrito no texto dela, mas ela estava falando da limpeza comercial em geral, quer dizer, então ela identificou que esse contexto dela, nesse local de trabalho, não sei se é o único, talvez ela até trabalhe em outros locais, em outros bairros, mas que nesse local ela tinha grandes possibilidades. Ou seja, ela uniu o simples ao eficaz, produziu um material simples, um material convidativo, e ao mesmo tempo ela utilizou num local que tinha uma enorme probabilidade de resultado, justamente pelo volume de pessoas que transitam pelo prédio, né? Então, tem até a história, né, Gustavo, lá da regra de Pareto, que é a regra do 80-20, né? Um louco aí que conseguiu achar uma relação matemática onde 80% dos resultados está atrelado a 20% das causas, né? Ou foi conseguido por 20% das causas. O que quer dizer isso, né? Quer dizer que, na verdade, muita coisa que a gente faz de resultado normalmente está mais vinculado a não todo o esforço que a gente fez, mas uma pequena parte desse grande esforço, que é uma parte, né? É um local para onde você dirige essa intenção, que é mais eficaz para o resultado que você precisa. Então ela, no caso, ela poderia ter feito várias ações, mas ela entendeu que investir no próprio prédio onde ela trabalhava, em uma das empresas que ela trabalhava, era o que geraria mais resultado. Isso fez com que ela fizesse uma ação simples e que muito provavelmente vai resultar muito bem para ela. Eu aposto muito nessa ação dela, porque quando eu vi, a primeira coisa que eu fiz foi colocar o nome dela na agenda e guardar o papelzinho dela na minha gaveta. Quando eu estiver precisando de uma limpeza comercial e, enfim, eu não tiver mais trabalhando com a pessoa que eu trabalho hoje, de quem eu vou lembrar? Dessa senhora. Cara, e é impressionante também. Vocês não estão vendo a minha cara, mas eu tô aqui escutando a história e tô com um sorriso de orelha a orelha. Porque quem gosta de empreender, quem empreende, quem mergulha nesse universo, dá muito valor para quem faz esse tipo de coisa, né? Eu acho que a gente se encanta muito com essas atitudes de outras pessoas empreendendo. A gente gosta de ver as pessoas se movimentando e crescendo. Realmente é muito contagiante, né? É um movimento muito contagiante. Não quero aqui também ficar romantizando, mas estou dando aqui meu depoimento de como que eu escuto essa história, né? Acho que é realmente empolgante. Com certeza. Quando você vê uma pessoa que agarra oportunidades ou que criou uma oportunidade, aí sim, porque eu falo às vezes que o empreendedor, ele não é só quem agarra a oportunidade, né? Eu, particularmente, eu sempre fico prestando atenção nas oportunidades que tenho e nas oportunidades que passam por mim. Eu acho que agarrar a oportunidade já é algo difícil, né? Mas eu acho que mais empreendedor ainda é quem cria as próprias oportunidades. E é muito incrível quando você vê pessoas criando oportunidades, né? E, às vezes de jeitos simples, às vezes de jeitos fáceis. Então, eu também fiquei muito tocado com isso. E esse foi um assunto que foi comentado aqui no elevador do prédio, né? Entre outras pessoas, porque realmente foi algo marcante. Olha para você ver que coisa mais simples.
Pois é, Lucas, a gente está aqui conversando sobre Instagram, sobre mídias sociais como um todo, né? A gente está falando mais de Instagram, talvez porque esteja mais na moda e é uma plataforma que está super em alta. Mas quando a gente pensa em divulgação, a gente que trabalha com isso, né, diretamente, inclusive orientando outros profissionais, a gente discute coisas muito amplas, né? E como você mesmo disse, são coisas que vão além de meras técnicas que são aplicáveis a uma plataforma A ou B ou um jeito de se mostrar. Será que a gente consegue levantar aqui alguns parâmetros para a gente recapitular esses pontos? Eu acho que o primeiro parâmetro, que eu acho que é um parâmetro extremamente importante, e é uma das palavras que eu mais gosto, todo mundo sabe que eu sempre uso essas duas chaves, né? Empreendedorismo e posicionamento. Eu acho que o posicionamento é algo que a gente tem que pensar com mais frequência e a gente tem que entender melhor o que significa, porque a palavra posicionar, ela invoca muito essa sensação interna nossa de que é como se a gente tivesse que se expressar, a gente tivesse que se colocar em um lugar de fala, o que também é muito importante. Na verdade, talvez essa seja até uma parte importante, né? Seja um lado importante para a gente pensar, inclusive refletir se a gente está fazendo isso de uma forma positiva, se a gente está fazendo isso de uma forma que representa mesmo o que a gente faz, né? Se a gente está fazendo isso de uma forma que seja palatável para o público, para as outras pessoas. Só que o posicionamento, enquanto um termo mais próprio do empreendedorismo, ou mais próximo da área do empreendedorismo, tem uma significação mais específica. E a ideia do posicionamento ela tem a ver com a percepção de valor do nosso próprio trabalho. Então, o posicionar-se nesse caso, o conceito de posicionamento que vem lá do Al Ries e do Jack Trout, né, ele tem muito a ver com as pessoas lembrarem da sua marca em primeiro lugar, antes de outras marcas. Essa aí é a ideia que os caras defendem lá. Então, é como se a gente fizesse um exercício assim. Quando você pensa em tênis, o que vem à sua cabeça, né? Quando você pensa em telefone, o que vem à sua cabeça? São normalmente as primeiras associações que você faz. E nesse sentido, essas marcas elas estariam posicionadas no primeiro lugar quando você remete a um certo tipo de serviço ou produto. Então, a ideia vem disso daí. Mas a gente pode falar do posicionamento, né, nesse sentido, indo por esse lado, mas de uma forma mais ampla, enquanto algo que gera uma percepção de valor. Porque para você ocupar um espaço em primeiro lugar na cabeça de alguém, quando alguém falar psicólogo, a pessoa lembrar do seu nome, você precisa efetivamente de gerar uma alta percepção de valor sobre o que você faz. O que você faz tem que ser importante, o que você faz tem que ser muito bom, o que você faz tem que ser diferencial. A gente entra em outros conceitos também, né, que é o conceito de qualidade. Acho que a gente pode falar um pouquinho melhor disso, né, Gustavo? A gente entra no conceito de diferenciação, porque não adianta você ser igual a todo mundo. E aí a gente entra no conceito de autenticidade, porque para você ser diferente, na verdade, você está buscando ser mais você. Quanto mais você é, mais diferente você é. Não se trata apenas de buscar alguma coisa objetiva que seja diferente, né? Não se trata de usar uma cor diferente, não se trata de falar uma palavra diferente necessariamente, mas sim de buscar algo que é mais autêntico. E quanto mais autêntico, mais próprio seu, mais diferente você é. Então a gente esbarra em outros conceitos também, mas em suma a gente estaria falando de uma forma de você gerar uma alta percepção de valor sobre o serviço que você presta. Isso sim tem a ver com a ideia de posicionamento, né? E isso sim é o que a gente precisa levar em consideração quando a gente estiver falando de parâmetros básicos para divulgar o que você faz, né? Para defender a sua marca, que na verdade é você. Eu sempre fico pensando no posicionamento como se o mercado fosse um leque, né, de possibilidades, você está posicionado dentro de uma faixa específica desse leque. E isso também pode ser empreendido como parte desse posicionamento ou eu estou confundindo? Sim, no caso a gente pode considerar a ideia do posicionamento, a gente pode expandir a conversa sobre o posicionamento no sentido de alguém estar ocupando uma posição no mercado. Ocupar uma posição no mercado é algo importante porque define mais ou menos o que você está fazendo e a quem você está se dirigindo. No caso de alguém lembrar de você em primeiro lugar, veja bem, esse alguém, ele tem características específicas. Esse alguém, ele tem concepções específicas, ele tem valores específicos, ele tem prioridades específicas. E o que eu quero dizer com isso? É que quando alguém lembra de você em primeiro lugar, não adianta você ter a pretensão de ocupar o primeiro lugar na mente de todas as pessoas, né? De ocupar o primeiro lugar a partir do serviço que você presta para todas as pessoas.
porque isso é impossível. Então, evidentemente, quando você está buscando um posicionamento, esse posicionamento em primeiro lugar, você quer ser lembrado por um tipo de pessoa, essa pessoa, ela é uma pessoa específica, é uma pessoa que tem hábitos específicos, é uma pessoa que ocupa um lugar específico em um mercado, né? Uma pessoa que tem prioridades específicas, e é preciso a gente conhecer essas pessoas. Então, o posicionamento, ele também envolve essa fatia, né? Esse lugar no mercado, a partir de um preço específico que você cobra, a partir de uma região específica onde você atende. É claro que o posicionamento também envolve isso, porque sempre quando você se dirige a um mercado, você está selecionando quem está nesse mercado, né? E essa conversa pode estar parecendo muito estranha para alguns psicólogos e psicólogas. É uma conversa diferente quando a gente entra, inclusive quando a gente fala certas palavras, né, como mercado. As pessoas, elas arrepiam, né? Elas ficam pensando que são palavras proibidas dentro da psicologia. Mas a gente vai percebendo que é preciso também entender um pouco mais, né, do funcionamento do mundo aí, do posicionamento mesmo, das configurações de um mercado. E justamente por isso é tão importante a gente discutir sobre isso, né? Acho que assim, essa palavra, ela tem um cabimento pra gente, porque a gente não costuma pensar nisso, a gente não foi preparado para pensar nisso. E, claro, quando você fala para todo mundo, você não fala para ninguém. Se você se dirige a todos, não tem ninguém ouvindo a sua mensagem. Por isso que não adianta ser generalista e não adianta copiar a ação de outros profissionais na internet. É porque não conecta, né? Não conecta. Por exemplo, se eu falo para um público de pessoas que se sentem ansiosas e eu falo sobre ansiedade, a tendência é que essas pessoas se aproximem muito mais de mim e da minha mensagem. Certo. Se eu falo para um público geral e falo sobre ansiedade, só uma parcela desse geral vai se conectar com a ansiedade. Então, muitas pessoas que estão ali, às vezes, me ouvindo, não vão se aproximar tanto da linguagem que eu estou utilizando. Por isso que é importante alinhar essa mensagem que eu quero passar com público que eu estou atingindo, e aí eu vou aumentar a possibilidade de conexão dessas pessoas comigo e com o meu trabalho. Exatamente. Quando você alinha a sua imagem e quando você alinha o seu propósito, você automaticamente está alinhando a sua mensagem. E a sua mensagem será transmitida para um grupo de pessoas. Veja que aqui a gente está conversando com psicólogos e psicólogas, a gente está conversando com profissionais. Essa conversa, ela seria diferente se a gente estivesse colocando ela para todo o público. Não é? Assim, ou a gente teria que adaptar essa linguagem para que as outras pessoas, outros profissionais se conectassem, e se a gente fizesse isso, automaticamente a gente também não conectaria tão fortemente com os psicólogos. Ao mesmo tempo, quando a gente seleciona os psicólogos para conversar, e quando a gente está conversando com psicólogos, outros profissionais que estão vendo que a nossa conversa é para psicólogos, e quando a gente fala de termos de psicologia ou de clínica de psicologia, eles automaticamente nos deixam. E está tudo certo com isso, né? A gente está selecionando o público e tentando transmitir uma mensagem que está mais alinhada com o propósito, com o assunto, com a imagem, né? E com, enfim, com tudo que a gente quer transmitir. Então é muito importante pensar, assim, em quem você está, para quem você está se dirigindo. E aí, obviamente, a gente está falando de posicionamento, eu mencionei isso porque isso teria a ver com essa parcela de pessoas, né? Esse lugar para onde você dirige a sua mensagem. Então, posicionamento também tem a ver com isso. A gente pode falar assim, acho que a gente falou de 3 pontos talvez mais fundamentais, né? Que é a percepção de valor, é o ocupar o primeiro lugar na lembrança de alguém, né? Uma lembrança minêmica quando alguém fala do seu produto ou serviço, e também se dirigir a uma parcela de pessoas, a um lugar nesse mercado, porque não adianta tentar falar com todo mundo que a sua mensagem é para alguém. É tudo muito intencional, né? Quando a gente fala de exposição pública, principalmente pensando na prestação de um serviço, seja ele a clínica ou qualquer um outro. Tudo é muito pensado, não tem nada que é feito aleatoriamente ou espontaneamente, né? Eu acho que é um pouco disso que a gente está conversando aqui, porque é muito frágil uma exposição que não tem um objetivo claro, que não tem um público com o qual ela está se comunicando, né? Parece que aquilo fica muito efêmero. Eu mesmo posso falar da minha experiência com o Instagram. Tem um momento onde eu fico mais, apareço mais no Instagram, outros momentos eu apareço menos. Isso tem muito a ver com o fato de eu ainda não ter definido para mim o que eu quero fazer com o meu Instagram, sabe? Uhum. Então, assim, a gente está conversando sobre esse tema. Eu tô sempre verificando comigo, né, como que é a maneira que eu lido com isso, porque realmente não faz sentido eu começar a me apresentar de qualquer forma, sem saber onde eu quero chegar e esperar algum resultado disso.
né? Não faz o menor sentido. Sim, não faz sentido nenhum. A gente não caminha dessa forma. Há a possibilidade de você escolher o caminho do aleatório, que é você tentar fazer um movimento que não tem uma estruturação específica, né? E tentar fazer qualquer coisa. Mas a probabilidade de que isso venha a resultar em algo produtivo para você é muito pequena. Muito pequena, porque é uma mensagem difusa. É uma mensagem mal desenhada. Pensa na metáfora da mensagem de qualquer maneira que você quiser. Um professor falando em sala de aula, um pai ensinando para um filho, não é? Uma instrução sendo dada em uma empresa. É óbvio que quando você dirige a mensagem para o público certo e quando você adequa a mensagem para uma compreensão mais específica do público para o qual você se dirige, você tem muito melhores resultados. Então, apostar no aleatório, a gente sabe, né? Não é a mesma coisa. É um tiro no escuro, né? Com certeza. E assim, né? Não adianta, na verdade, a gente pensar também que o que a gente faz pode ser feito de qualquer maneira, né, Gustavo? No final das contas, a gente sabe que hoje muita gente fica, não, você tem que ser bom no que você faz, você tem que fazer da melhor forma possível, mas a gente sabe que, na verdade, qualidade é obrigação, né? Qualidade não é diferencial de ninguém. Infelizmente, pensar que qualidade é diferencial já é um pensamento ultrapassado. Eu acho que se a pessoa ela não é boa, ela não deve nem estar no mercado, ela não deve nem arriscar fazer o que ela faz. Olha para você ver, hoje o movimento global é de que as pessoas ruins elas sejam excluídas de um mercado. Veja no Uber, por exemplo, o Uber não tolera motoristas com baixa qualificação. Ele não tolera, o motorista não fica. Ou seja, o Uber é uma empresa que ele está exigindo que os seus profissionais eles sejam bons profissionais. Isso é o mínimo para você estar no Uber, o mínimo, não é o diferencial. O motorista que tem a qualificação boa é o mínimo. Se ele não tiver, ele não vai estar lá. Então, assim, a gente vai precisando cada hora mais pensar em situações, em estratégias que vão diferenciar mesmo, que vão colocar a gente numa lembrança diferente, que vão fazer com que as pessoas saibam quem a gente é por coisas mais profundas, mais autênticas, por mensagens mais verdadeiras, por coisas mais específicas, peculiares que são nossas, e não necessariamente só pela qualidade do nosso trabalho. Então eu fico pensando muito, e eu falo isso muito para os alunos, né? A ideia de você ser bom é o mínimo. Ser bom e qualidade é uma obrigação, não é diferencial. Eu fiquei pensando nesse exemplo que você deu do Uber, né? Uber avaliado em estrelas ali. E eu ia até brincar assim, imagina se o psicólogo fosse avaliado também com 5 estrelas, né? Mas ele já é. Se você vai nessas plataformas de divulgação, lá você tem, né, avaliação de cliente, então assim, de certa forma, isso já ranqueia o profissional em diversas plataformas de divulgação, então o psicólogo já é avaliado dessa forma, né? A pessoa que não segue esses parâmetros e não consegue uma boa avaliação dentro da profissão que ela executa, ela fica para trás, né? Ela não consegue nem pensar em diferencial de mercado porque ela não concorre simplesmente. Então isso já é uma realidade, né? Da mesma forma que a gente tem a Uber, né, permitindo a qualificação de motoristas e usando isso como corte de mau serviço, a gente já tem isso em plataformas de profissionais da psicologia, sim, a gente já tem sistemas funcionando dessa mesma forma. Hoje, plataformas de anúncio, tráfego pago, que eu suponho que é o que você está se referindo, né, já são plataformas que recebem avaliações de clientes. E veja que, no final das contas, o fato não é nem só a questão do mundo estar mudando e a gente vivenciar isso, porque essas plataformas, elas estão necessariamente achando que tem que se cortar com um crivo de qualidade, não é? Porque os próprios usuários, eles buscam isso. Os próprios usuários, eles querem buscar, por exemplo, um psicólogo na internet, eles querem buscar alguém que eles tenham informação sobre essa pessoa, não é? Então, assim, qual é a chance de eu arriscar um psicólogo que eu não conheço, que está me sendo recomendado por uma página convencional, e qual é a chance de eu buscar um psicólogo que está numa página onde 45 pessoas deram uma opinião positiva e ele tem 5 estrelas, e eu ainda posso ler essas opiniões? É óbvio que isso traz muito mais confiança. É o que eu falei da prova social, lá da senhora, né, que deixou um papel aqui na minha sala para limpeza comercial. Ali estava a prova social de um empregador dela. Eu tendo a confiar muito mais, porque eu tenho uma referência. Então, hoje, isso está virando uma regra de mercado, né? Tem até um episódio lá do Black Mirror, que é a série da Netflix, quem quiser assistir aí, eu acho que chama Queda Livre, se eu não me engano. É um episódio onde você vive ali, você identifica o que pode acontecer com a gente, né? O diretor é um cara absolutamente criativo, o negócio é incrível ali, naquele seriado pra mim é sensacional. E você consegue acompanhar... Spoiler, hein? Vai dar spoiler. Não vou contar o final, vocês têm que ver. Mas é a história de uma mulher que vive num futuro muito próximo, né? Onde ela é ranqueada, ela é avaliada em absolutamente tudo que ela faz. Ela passa na rua avaliando pessoas, as pessoas passam avaliando ela. Ela pede um chá no restaurante por não deixar de cumprimentar o garçom, ele avalia ela de jeito X ou Y. E aí, não vou dar o spoiler, mas essa história mostra as consequências da gente viver numa sociedade assim, né? É claro que
ali a gente tem uma exacerbação de vários conceitos que a gente já vive no cotidiano, mas a tendência social é essa. Veja, hoje, por exemplo, se eu vou viajar, eu estou buscando algum lugar para ficar, eu sempre vou em um site de avaliação de hotéis e de pousadas. Eu não arrisco, né? Pode ser que claro, eu peço indicação às vezes, e ali na indicação também já é algo confiável. Mas para mim é super confortável entrar num site tipo o TripAdvisor, por exemplo, e buscar avaliações de pousadas e hotéis. Isso para mim me gera uma confiança enorme onde eu estou indo. Não tem jeito. Isso aí é caminho sem volta. A gente precisa entender que isso é uma forma, né, um tipo de comportamento novo da sociedade que não vai mudar. E aí, só para finalizar, Gustavo, uma última observação. Se a gente está falando de mídia social, onde é que vem esse negócio, né? Bom, essas plataformas também são uma mídia social, que as pessoas estão buscando ali avaliações sociais sobre um profissional, isso é uma coisa. Agora, se a gente ainda está falando das mídias clássicas, como é que isso funciona? O mesmo sistema. O que as pessoas querem ir até o seu Instagram? Porque elas querem te conhecer, elas querem ver se você vai ser suficientemente capaz de gerar uma confiança nelas. Então, se você for suficientemente capaz, há uma chance de que você possa ser contratado. Se você não for, não vai ter essa chance. Então, se você é igual a todo mundo, se você vai de acordo com a massa, se você repete padrões, vai ter um comportamento de manada, não gosta de fazer, posta mais ou menos, faz alguma coisa mais medíocre, não consegue chamar atenção, você não vai gerar essa confiança. Profundo esse papo, hein? Acho que tem muito mais coisa que a gente poderia falar, mas só fica muito maçante também, né? Deixar isso tudo junto. Acho que a nossa intenção, né, falando sobre esses assuntos tão pertinentes ao momento que a gente está vivendo, é muito mais ampliar uma visão sobre o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo o que está fazendo, né, discutir isso, problematizar, convidar quem se sente tocado por esses assuntos a buscar pessoas que estão empreendendo há mais tempo, buscar pessoas que têm conhecimento na área para discutir, troca figurinha com gente de fora da psicologia também, né? Eu acho que isso é importante, a gente ter um intercâmbio de vivências. Eu acho isso tudo muito importante. Infelizmente, acredito que ficaria muito longo, né, um debate sobre outras questões que estão relacionadas a posicionamento, a mídias sociais, mas fica aqui o convite, né? Fica da nossa parte aqui essa provocação a quem tem interesse no tema. Eu concordo com o Gustavo. Eu acho que o que a gente está tentando, talvez até aqui na Rádio Selfie mesmo, né, nesse episódio especificamente, é ampliar o debate para que as pessoas, elas tenham, os profissionais talvez, eles desenvolvam uma autocrítica mais intensa, né, talvez uma autocrítica mais bem estruturada para pensar o que eles estão fazendo, porque não adianta copiar. Quanto mais você estiver atendendo o que realmente você é, né, e quanto mais a gente estiver conseguindo ser mais propriamente aquilo que a gente é, transmitindo a nossa mensagem, trabalhando do jeito que a gente é, entregando a mensagem que a gente tem, mais chance a gente tem de conseguir, né, se posicionar e se inserir no mercado e desenvolver uma profissão e uma prática mais sustentável. Isso aí. Queria agradecer, Lucas, por esse papo sensacional. Acho que extremamente rico. É muito difícil encontrar discussões com esse nível de profundeza e de detalhes. Show de bola. Eu agradeço muito de novo o convite aí pro episódio. Já estou esperando o próximo. Beleza? Com certeza. Obrigado, pessoal.